Ora, a liturgia de hoje evoca essas duas imagens, o sal e a luz, luz e sal. E de uma forma muito bonita, porque o Senhor diz no Evangelho de hoje isto. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E aí nós vamos compreender, lendo o Evangelho, por que Deus criou o sal. Deus criou o sal para simbolizar o apostolado. Deus criou o sal para simbolizar aquela ação dos chamados a influenciar a sociedade temporal. Porque nosso Senhor nos diz: vós sois o sal do Espírito. O Senhor diz: vós sois o sal da terra. O Senhor diz isso, sal da terra. Sal da terra, que papel tem o sal da terra? Que papel tem o sal da terra nessa imagem? Porque é linguagem simbólica. Nós só estamos usando uma linguagem simbólica. E aí que nós compreendemos por que ele criou o sal, para poder se exprimir melhor depois. Para dar aos apóstolos essa noção. O mundo, abandonado por si mesmo, sem o sal da terra, apodrece, se deteriora. O mundo sem o sal da terra apodrece. O mundo com o sal não só não apodrece, como se torna palatável, se eleva. Porque a função de um arauto do Evangelho, para falar diretamente já do nosso assunto, a função qual é? É a função de um apóstolo. Qual é a função de um apóstolo? Ser sal da terra. Como sal da terra? É estar no mundo, porque o sal precisa estar no alimento, é estar no mundo e fazendo com que o mundo não se volte para as coisas da terra e não fique preocupado e dando maior atenção às coisas da terra, mas esteja no mundo constantemente elevando o paladar e fazendo com que o gosto suba. Para onde? Para as coisas do céu. Então a função do apóstolo é ser sal da terra. Sal da terra é estar no meio, no mundo, e estar sacudindo as pessoas e elevando as pessoas, arrebatando as pessoas, fazendo as pessoas saírem de seus afazeres, de seus apegos, de suas visões inferiores e se elevando. Essa é a função do sal. E é o que nosso Senhor diz: vós sois o sal da terra. O sal da terra. O nosso Senhor continua: vós sois a luz do mundo. Porque se nosso Senhor usasse, já não bastava o sal? Não bastava. Porque o sal significa a palavra. O sal significa a verdade. Mas não é só pela palavra, não é só pela verdade que o homem se arrebata. Ele precisa também do bem visível. Ele precisa ver a prática da virtude nos outros. E ele precisa ver, além disso, o belo. Ele precisa ver a beleza. Então ele precisa ver a beleza, a pulcritude, e ele precisa também ver o exemplo. O exemplo e a beleza. Ora, isso faz parte da vista. E sem a luz nós não vemos isso. E por isso nosso Senhor diz que o apóstolo deve ser sal, porque ele deve penetrar com a palavra e ele deve transmitir a palavra a ponto de que esta palavra convença as pessoas, penetre nas pessoas e arranque as pessoas dos seus apegos e remeta essas pessoas para o alto, mas ao mesmo tempo ele precisa dar o exemplo, ele precisa manifestar algo, ele precisa apontar algo para os outros, vendo nisto a luz. E aí então, vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Cidade construída sobre um monte não pode ficar construída. Então, a pessoa constrói uma cidade no alto de uma montanha
e diz, bom, vamos agora arrumar um meio de cobrir essa cidade. Não tem jeito. Construir em cima do monte é para ser vista. Ora, o apóstolo é aquele que está em cima do monte. Por quê? Porque ele é um elo de ligação entre a sociedade e Deus. Ele não pode se esconder. Tanto mais que na Antiguidade, no Antigo Testamento, os judeus estavam apaixonados pela cidade de Jerusalém. Ficava no alto. E quando se falava, como o Senhor usa essa imagem, uma cidade não pode, sobre um monte não pode ficar escondida. Todo mundo tinha na cabeça a cidade de Jerusalém. E tal seria, quer dizer, um absurdo querer esconder a cidade de Jerusalém que estava no alto do monte. Esse põe um problema. Inimaginável querer pensar uma coisa dessa. Loucura. E nosso Senhor diz que também o apóstolo não pode ficar escondido, porque o sal se esconde. O sal se esconde. A palavra verba volant, exempla traunt. Aí está. E então não basta ficar escondido como um sal, é preciso aparecer. E o que nosso Senhor quer é que a luz apareça. Que essa luz é a beleza. A beleza apareça. Porque senão ele não teria dado essa imagem. O Senhor dizia mais ou menos como as trevas. Ele está dizendo que as trevas, vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro onde ela brilha para todos os que estão na casa. Vamos pedir ardorosamente que nós sejamos luz do mundo, sal da terra, sacralizando a sociedade temporal quanto podemos, e para isso cheios de confiança plena em todo o auxílio e proteção da Santíssima Virgem, o auxílio e proteção de Deus. Amén. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!